Saudações, meu nome é Caroline da Silva Santana. O projeto do qual eu faço parte se chama Para a História do Português Brasileiro, do Litoral Norte e do Brejo Paraibano. O plano do trabalho está intitulado como Português Brasileiro, do Litoral Norte e do Brejo Paraibano, Levantamento de Corpos e Análise Sociolinguística, tendo como orientadora a professora doutora Roseane Batista Feitosa Nicolau. A pesquisa está vinculada ao Objetivo 4 da ONU, Educação de Qualidade. Através deste trabalho, analisamos textos de jornais que circulavam no litoral norte e do Brejo Paraibano no século XIX, sob o viés da sociolinguística histórica e pragmática. Para que essa pesquisa fosse possível, fizemos a coleta, seleção e transcrição de textos obtidos em hemerotecas disponíveis na internet, dado que o acesso a hemerotecas físicas foi impossibilitado por conta da pandemia em decorrência da Covid-19. Em específico, os jornais escolhidos para essa pesquisa foram a Comarca e a Areense do século XIX. Tivemos como aparato teórico Cabatec, Barbosa, que trabalha com as tradições discursivas, Labov e Alckmin, que estudam a sociolinguística, Coy e Ostenhage, que trabalham o contínuo da oralidade e escrituralidade, e Bakhtin, que discute a teoria dos gêneros. A proposta deste projeto é importante para o aluno do curso de Letras, pois permite que ele realize reflexões acerca da formação da língua portuguesa brasileira, além de promover um resgate histórico e linguístico dessa localidade e contribuir para o projeto para a História do Português Brasileiro, PHPB, de âmbito maior, em suas duas frentes de ação, composição de corpora, tendo como fonte de pesquisa textos escritos em jornais de séculos passados, e o estudo da evolução e formação da língua portuguesa brasileira. Tivemos como objetivo, além da coleta e transcrição de textos de jornais, observar as condições de comunicação dos textos selecionados e as estratégias adotadas para sua formulação, tendo em vista o modo como o evento discursivo é elaborado e divulgado, revelando assim em um contínuo entre proximidade e distância comunicativa do oral para o escrito e a composição dos gêneros presentes nos jornais. Adotamos como metodologia a pesquisa bibliográfica. Depois fizemos a pesquisa em hemerotecas digitais para que assim pudéssemos fazer uma criação de um banco de dados com periódicos coletados. Também realizamos encontros semanais pelo Google Meet. E, posteriormente, fizemos o recorte de textos dos jornais A Comarca e Areense para que, assim, fizéssemos a transcrição e análise dos textos selecionados. No jornal A Comarca, nós observamos os fenômenos linguísticos através de um ponto de vista global de oralidade e escrituralidade, além de fazermos discussões sobre os gêneros textuais inseridos nos textos. Já no jornal Areense, nós trabalhamos com os gêneros discursivos, ou seja, a temática, a composição e o estilo. Diante do que foi analisado, podemos destacar que no jornal A Comarca há uma grande diversidade de gêneros discursivos e de como cada um se configura dentro do campo jornalístico. Assim, percebemos que os gêneros analisados carregam em sua estrutura textual parâmetros que podem ser mais voltados para a escrituralidade do que para a oralidade, assim não fugindo às tradições jornalísticas europeias. Além disso, também podemos retratar a história da formação do português brasileiro no contexto desses jornais no século XIX. Dentre os textos analisados estão A República, do gênero editorial, 15 de novembro, do gênero poema, e Cartas Matutas, que é uma carta pessoal. Importante ressaltar que esses textos focaram no momento da proclamação da República, sendo o último mais voltado para a oralidade. No segundo jornal que estudamos, o jornal Areense, ele se inicia com a fundação da Emancipadora Areense,
fundado em 1873 na cidade de Areia, na Paraíba. Fundado por Manuel José da Silva, junto com seu irmão Joaquim da Silva, entre outros. Este jornal possuía como principal intuito gerar ações políticas em prol da abolição da escravatura, através da divulgação de cartas de alforria em que era respeitado o direito de propriedade. Dentro do jornal ariense, podemos notar a presença de textos que possuem as temáticas, as composições e os estilos distintos, e por sua vez nos permitem compreender como a língua portuguesa no Brasil se desenvolveu ao longo dos séculos, bem como analisar as formas de dizer que circulavam nos jornais de domínios discursivos, não somente jornalísticos. Entre os textos analisados no jornal ariense estão Frutos do Abolicionismo, do gênero Notícia, e Sem Título, do gênero Nota. Ambos textos tratam sobre a temática da escravidão e abolição. Por meio deste projeto, podemos obter uma nova perspectiva em relação aos textos do século XIX e de como é interessante resgatar a história da língua. Esta pesquisa também nos proporcionou ter novos olhares sobre os gêneros discursivos inseridos no campo jornalístico, bem como observar como a língua portuguesa se configurava e se constituía naquela época do século XIX. Desta forma, por meio dessa pesquisa, tivemos contato com textos que fazem parte dessa história da formação do português brasileiro no litoral norte e no Brejo Paraibano, revelando assim a importância deste projeto para futuros estudos sociolinguísticos sobre esse viés de se resgatar historicamente a língua portuguesa no Brasil e do Brasil, por meio de jornais antigos que foram âmbito das capitais brasileiras. Aqui estão nossas referências e agradecimentos à Propesc, Pró-Reitoria de Pesquisa da UFPB, ao UFPB e ao CNPq, Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Obrigado pela atenção.